Meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Boa noite, meu povo. Começando aqui mais uma mensagem de luz. Hoje é um dia especial, hoje comemorando 500 episódios do Casa de Luz. Hoje, domingo, teve um episódio excepcional aí, comemorativo do Casa de Luz. 500 episódios é muita coisa, né? Então o Bruno teve ali os intervalos, tudo, mas todos os dias, né, de segunda a sexta, ali, persistente, perseverante, né, isso ensina muita coisa pra gente, isso me motiva muito aqui no Mensagem de Luz também. Para quem não sabe, o Mensagem de Luz é inspirado no programa Casa de Luz, que passa de segunda a sexta, às 7h50 da manhã. Antigamente passava no canal Luz da Serra. A partir de hoje, do episódio 500, vai ter um canal exclusivo do Casa de Luz Oficial no YouTube. E você pode acessar de forma gratuita as lives, né, ao vivo, 7h50 da manhã, de segunda a sexta, ou assistir na reprise, que agora as reprises estão ficando, né? Ano passado não ficava, esse ano estão ficando gravadas, então você pode assistir a reprise do programa. O que o Casa de Luz transformou na minha vida? Bom, eu contar um pouquinho como eu conheci o Casa de Luz. Eu sempre acompanho o Bruno e a Paty desde 2020, 2021, se não me engano. E são meus mentores e professores, eu acompanho muito o conteúdo deles, a página Luz da Serra, conteúdos de espiritualidade, de prosperidade, eu gosto muito. E aí, numas férias minhas de 2023, em outubro de 2023, eu liguei e vi por coincidência, né? Não existe coincidência. Vi o Casa de Luz. Falei, nossa, que projeto novo, né? Que o Bruno tinha começado a fazer. Então, tava nos episódios ali, né? Era o primeiro ano do Casa de Luz. Já fazia um tempo eu me perguntei, nossa, como que eu não sabia que isso estava acontecendo? Como que eu não tinha visto isso antes? Mas fiquei muito feliz e comecei a ver e comecei a aprender sobre a First Wave, sobre as determinações, sobre as coisas que o Bruno também estava aprendendo. Então, meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. A vida é fácil, a vida é leve, a vida é boa. Eu honro a presença divina em mim, o todo que é maior que tudo, enfim. E foram evoluindo. Hoje tem até sons de luz, músicas feitas pela IA, né? Através das letras que o Bruno escreve e feita a melodia ali, colocado voz na inteligência artificial. E eu escuto também diariamente essas músicas. Então, assim, Casa de Luz mudou minha vida, mudou minha rotina e faz parte da minha rotina, do meu dia a dia. E também me inspirou em dezembro de 2024, dezembro de 2024, a... Foi 2023, 2024, gente, tô louca. Já fez um ano, então foi dezembro de 2023, na verdade. Eu comecei a assistir em outubro, em dezembro de 2023 eu fiz o meu primeiro Mensagem de Luz, dia 31 de dezembro. Comecei então a fazer aqui vídeos todos os domingos no YouTube. Já falei em outros vídeos também que eu não me preocupo tanto com a audiência, então eu não me preocupo tanto com a quantidade de pessoas que veem o vídeo. Claro que eu gostaria muito de que os vídeos chegassem ao máximo de pessoas possíveis, porque eu confio muito e acredito muito nesse conteúdo que eu trago aqui na Mensagem de Luz. Porém, é um compromisso meu comigo mesmo e meu com Deus, né? Então, não sei até quando eu vou fazer, não sei se vai vir inspiração para fazer outro projeto, para seguir de outra forma, mas é o que eu tenho feito e tem feito sentido para mim. Confesso que mesmo sendo uma vez por semana, às vezes bate aquela preguiça, tem aquele dia que eu acabo esquecendo, penso, meu Deus, hoje tem vídeo. Mas acaba se tornando um hábito, né? Mais de um ano gravando o programa, então, um ano e meio aí quase. Então eu fico bem feliz em estar também perseverante nessa e governante, né, que é um dos nossos princípios aqui nesse projeto, né, nessa meta. E vou então aqui hoje destinar, né, esse programa comemorativo dos 500 episódios do Casa de Luz para retomar os 8 princípios, relembrar os 8 princípios. Então, princípio número 1, elogio e gratidão. Princípio número 2, oração. Princípio número 3, conexão. 4, conversas saudáveis. 5, capricho. 6, governança.
sétimo, caridade e oitavo, estudos. Então são os 8 princípios que, se a gente praticar eles diariamente e orar e vigiar, né, ser muito atentos hoje, amanhã e depois a esses princípios, fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Então assim, eu aprendo muito com os conteúdos do Casa de Luz e tento pelo menos passar um pouquinho de como isso reverbera na minha vida aqui no Mensagem de Luz para vocês. Então, teve mudanças muito pequenas que a gente fala aqui também quando lemos do Casa de Luz, lentamente até que de repente. Então, às vezes, hábitos mais saudáveis, situações que antes me faziam mal e hoje já não fazem tão mal, ou eu não surtem mais efeito negativo sobre mim, percepções, convivência, mudanças, adaptações a mudanças, percepção sobre o que essas mudanças têm a trazer. Então, claro, o Casa de Luz é um dos conteúdos que eu acesso do Luz da Serra e, né, das terapias e dos conteúdos que eu estudo. Então, assim, são um dos conteúdos, mas que fazem toda a diferença. Então, ele teve esse start para essa busca de autoconhecimento, de espiritualidade, enfim, de várias outras coisas. E o que eu quero passar hoje num vídeo mais curto, mas objetivo ao mesmo tempo. Que, enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está nesse plano aqui, nessa encarnação, a gente sempre tem chance de fazer diferente. Então, por exemplo, eu sempre trago aqui os desafios com meu filho. Toda vez que eu vejo meu filho, eu penso assim, hoje eu tenho uma chance de fazer diferente. E aí, quando eu não consigo, eu venho aquela decepção, aquela frustração, poxa, eu não fiz. Mas depois eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Então, enquanto a gente estiver vivo, tiver saúde, estiver falando, andando, estiver existindo aqui, respirando nesse plano terreno, a gente tem a oportunidade de mudar coisas que não estão nos fazendo bem ou coisas que a gente não gostaria que fossem da forma que estão sendo. Sentimentos que você tenha, sentimentos ruins, memórias, falta de perdão, hábitos que você vê que não te fazem bem, relacionamentos que você gostaria de curar. E às vezes o curar não é conviver com a pessoa de forma diária e achar que vai estar tudo bem todo dia, enfim. Mas talvez o curar seja você perdoar o que tem que ser perdoado e viver de uma forma não tão próxima, né? Não precisa estar perto também o tempo todo para se amar, né? Para se demonstrar amor. Então talvez entender essa relação, entender como você pode estar diante dessa relação e se colocar diante dela, né? Qual é o seu papel nisso tudo? Às vezes é um trabalho que não te faz bem e você para analisar por que eu tô aqui ainda, né? Às vezes uma sociedade, às vezes uma empresa, às vezes um ramo de atividade, às vezes uma ideia que é tão fixa na tua cabeça. Por exemplo, às vezes você pensou que você tem que engravidar, você quer ser mãe, e você tem que então casar com determinada idade, você tem que ter isso, e você colocou na sua cabeça que com 26 anos você estaria casada com 2 filhos, um cachorro, um gato, morando em tal lugar. E você colocou isso como uma ideia fixa. E às vezes a gente tem essa dificuldade de ver o que é uma meta, né? Algo que realmente faz sentido pra gente, que a gente ter, que é um sonho nosso e motivado por algo muito genuíno, como algo que alguém falou pra gente que a gente tinha que fazer, ou que a gente viu alguém fazendo e achou que a gente tinha que fazer igual, que servia pra gente também, e a gente se cobra e a gente vive uma vida inteira pra bater essa meta, pra alcançar isso, e aí vê que não rola, sabe? Eu vejo muito que as pessoas perseguem muito a questão de ter filhos, por exemplo, ou de se casar. Então é por isso que eu dei esse exemplo. Então, às vezes a gente vê casais muito jovens que se casaram recentemente e que enquanto eles não tiverem filho, parece que não vai ser completo. Então, meio que eles param a vida para planejar um filho. Não, a gente não vai fazer isso agora porque a gente quer ter um filho. Ah, porque não sei o que, não sei o que. Legal, mas pararam para analisar se é isso mesmo? Quem que colocou esse padrão na sua cabeça, né? Quem que colocou... Geralmente as mulheres são muito cobradas por casar. E aí, se ela chega com 30, 35 anos e não casou, solteirona, vai ficar pra titia. Quem que falou que você tem que casar, sabe? Coisas assim, contestar, questionar esses padrões e essas coisas impostas, né? De que, coisas simples, de que menino usa azul e menino usa rosa. Quem disse?
Da onde que foi tirado isso? Então vamos pensar um pouco fora da caixinha, sabe? Hoje eu tive um exemplo disso, gente, eu acordei muito mal hoje, porque ontem eu fui no churrasco e eu já venho de uma levada de não estar tomando muito álcool, já faz uns 2 anos que eu reduzi muito o consumo de álcool. Bebo socialmente, bebo pouco, mas assim, cada vez mais eu tenho sentido. Álcool não me faz bem, não me faz bem. Eu sei que tem momentos agradáveis que combina super com uma cerveja, com um vinho, com alguma coisa, mas não tem me feito bem. E aí eu acordo ruim e falo, cara, por que eu fiz isso, né? E ontem foi um desses exemplos. Eu fui no churrasco, que eu não tinha programado de ir, mas veio um convite. E acabei ingerindo além do que eu deveria, né? E na verdade, naquela coisa veio, vamos tomar isso, vamos tomar aquilo, e acabou misturando. E aí. Estão ligando aqui, tive que pausar. E aí tomei ali, misturou naquela coisa. Putz, na hora não me fez mal, mas depois começou a me fazer mal. Não ingeri água, né? Que é uma coisa que a gente deve fazer quando a gente ingere bebida alcoólica, para se hidratar e manter mais água no nosso corpo. Não fiz isso, paguei, né? Poxa, ressaca, acordei ruim hoje, com dor de cabeça, e daí eu tinha um evento de família pra ir, fiquei me sentindo, poxa, podia acordar bem, podia estar mais disposta e fazer mais coisas, mas fui fazendo as coisinhas aos poucos, fui ali, preparei o café, reguei as plantas, mas aquele ritmo lento, lento, ainda bem que era domingo, né? E eu já tinha, nesse evento de família de hoje, já tinha decidido que eu também não ia beber nada alcoólico. E eu não tenho sentido falta. E eu falei, cara, Cris, por que você fez isso? Você sabe que não estava te fazendo bem, por que você tomou, por que você bebeu? Poxa, né, me blindei no sentido de conversas saudáveis, que é um dos nossos princípios aqui, conversas saudáveis. Então, tive um churrasco sem falar mal de ninguém, de boa, ali, né, e tal, tranquilo, um ambiente super legal, me diverti muito, mas, poxa, esse negócio da bebida me fez mal. E eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso com o meu corpo? Falei, não vou mais. Acordei, assim, ruim, enquanto eu tava na cama eu pensei, não, eu preciso cuidar mais do meu corpo, eu preciso saber que isso me faz mal e que eu tenho que mudar esse hábito. Então, assim, olha só, eu poderia, talvez, não tão muito tempo atrás, ter acordado ruim e ter ficado mal-humorada. É difícil eu ficar mal-humorada, gente, eu sou uma pessoa bem-humorada. Até acordar cedo e tal, às vezes eu fico com um delay ali, mas eu não fico mal-humorada, é muito difícil eu estar mal-humorada. Geralmente eu me irrito, tenho um pico de irritação e depois eu retomo, né? Equilíbrio. Mas eu poderia ter ficado martirizando nisso. Eu falei, não, eu não vou beber mais. Eu não quero isso, não quero me sentir assim de novo. Eu não quero isso pra mim, não é o que eu quero. Então eu alinhei, tomei água, tomei chá, me alimentei, fui acompanhando como que o meu organismo reagia. Fui para esse evento de família, aproveitei maravilhosamente bem. Lá tinha amigos, tinha família. E foi ótimo, foi perfeito. Comi, meu estômago, meu fígado não estavam tão normais assim, devido, né, à extravagância de ontem. Mas pensei, cara, me lasquei, fiz uma escolha errada e eu vou alinhar. Se fosse talvez há pouquíssimo tempo atrás, eu poderia ficar, poxa, acordei mal, não devia ter bebido, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Me cobrando. E não, eu fui lá, dei uma dura em mim mesmo, falei, claro, Cristiane, que é isso? Por que você fez isso? Fez isso com o teu corpo. Não, não é o que você quer. Você faz caminhada, você faz exercício, você cuida da alimentação, tem uma questão do rim que você precisa cuidar, como se fosse assim, uma crise. Poxa, por que você tá fazendo isso e tal? Olha isso, vamos olhar pra isso. E eu fiz a minha autoanálise, minha conversa comigo mesma ali, e me perdoei e falei, beleza, vamos corrigir, vamos corrigir. Fui lá no evento de família, legal, maravilhoso, curti. Voltei pra casa, não fiquei lá até o final do evento, vim antes, dormi, descansei um pouco. Beleza, acordei, cuidei da minha cachorra, minhas coisas em casa, fiz coisas que eu queria fazer, me preparei pra gravar o vídeo e segue, sabe? E eu vou o tempo todo na minha mente fazendo checklists e pensando, quero fazer isso, quero mudar isso. E o que isso me causa? Uma tremenda expectativa positiva.
Porque o elogio e gratidão, que é um do nosso primeiro princípio aqui, quando você entra nessa energia da gratidão, você se sente mais feliz. É impossível você não entrar na energia da gratidão e não se sentir melhor, mais confiante, mais feliz, com uma energia diferente. É surreal. Gente, o poder da gratidão é algo maravilhoso e inexplicável. E aí você começa a entrar numa coisa, você começa a ser grato por aquilo, não, grato por esse aprendizado aqui, poxa, né, poxa, bebi demais, não vou beber mais, não quero mais isso pra mim, não faz mais sentido pra mim, vou melhorar isso, não, mas isso vai dar certo, e você começa a vir num levante de coisas boas, e as coisas boas começam a acontecer, sabe? Cara, isso é muito legal, isso é muito legal, isso é o que eu desejo pra todo mundo. Isso é o que eu desejo para todo mundo. E eu vou dizer que o Casa de Luz tem impacto direto nessas sensações, nessa fluidez, nessa leveza, nesse aprender com a vida, sabe? Nesse viver o momento e ser o melhor que a gente puder ser e ser tudo que a gente puder ser. Então, vamos se autoanalisar mais, vamos enfrentar isso de uma forma mais leve, mais não tão negligente assim, não tão, né? Não negligenciar coisas importantes como a nossa saúde, como o fato da gente beber água, como o fato da gente se alimentar melhor. Então eu tenho feito isso, eu tenho buscado olhar para essas questões e pensar, cara, eu gosto muito de olhar para a parte financeira, por exemplo, só que eu tava olhando demais para isso. E eu tava muito focada em investimentos, em aprender sobre isso. E aí eu comecei um novo trabalho recentemente e eu tive que focar em outras coisas. Mas eu pensei, bom, eu já aprendi bastante coisa sobre investimento, ok, agora eu vou focar em outras coisas. Agora eu vou ter que fazer outras coisas andarem, porque tudo que a gente coloca foco, que a gente coloca energia, cresce. Então o que a gente tem que pensar? O que a gente quer que cresça na nossa vida? A gente quer que cresça as reclamações, as coisas ruins, falar de coisa ruim, falar de desgraça, falar de problema de família, falar mal daquele parente chato, falar mal de não sei o quê, criticar governo. Isso vai crescendo. Ou a gente quer falar de coisa boa e resolver coisa. E quando a gente resolve uma coisa simples, seja limpar um armário da nossa casa que fazia muito tempo que a gente queria limpar, lavar uma cortina, limpar um vidro, ir num lugar resolver uma questão, sei lá, do teu título de eleitor, e aquilo já te dá uma sensação de fluidez, sabe? Resolver coisas, consertar coisas, levar uma roupa que estava muito tempo ali para costurar e você conseguir usar aquela roupa de novo, você liberar armário, você fazer um faxinão no teu guarda-roupa, doar coisas, vender coisas, desapegar, né? Até mesmo comprar uma coisa que você queria muito, sem fazer uma dívida, claro, né? Sem que isso te gere um sentimento negativo, mas coisas boas que a gente pode fazer por nós mesmos todos os dias. Seja uma atividade física, seja um hábito, né? Seja tomar um chá, seja ler um livro, concluir algo que há muito tempo você estava para concluir, organizar alguma coisa, limpar algo. Gente, tem tanta coisa simples, simples. Recentemente mesmo eu falei aqui do jardim que eu arrumei, que eu limpei, que eu troquei de vaso, que eu replantei, que eu fiz muda de plantas e como isso mudou a energia da minha casa, do meu jardim, do meu quintal, como a sensação quando eu olho pro meu quintal é uma sensação de satisfação e agora eu olho, nossa, olha, tem mais coisas, vou pensar mais um pouco, quero fazer ideias aqui, mexer com paisagismo e tudo isso sem cobrança, com fluidez, com leveza, sabe? Então as coisas podem ser mais leves. Claro que a gente oscila, que é uma coisa que eu falo sempre, que a gente oscila e é natural. Quando a gente oscila, que a gente tá bad vibes, nem pensa, velho, nem pensa, não faz projeto, não queira fazer nada. Só simplesmente cuida e melhorar a sua energia. Hoje mesmo o Bruno falou no Caso de Luz Especial, né? No Domingo Iluminado, no episódio 500 do Caso de Luz, que pra gente ficar bem, a gente tem que ter um esforço. A gente tem que criar um hábito, a gente tem que ter uma rotina, a gente tem que se cuidar fisicamente, a gente tem que comer coisas que façam bem, porque olha, imagina se você é intolerante à lactose, você toma leite, toma coisa que tenha leite, você já fica estufado, aquilo, você tava com a energia boa, daqui a pouco você ligou a TV numa notícia ruim, viu uma notícia triste, você já ficou mal, daqui a pouco chegou um parente lá na tua casa e fez uma coisa, daqui a pouco teu filho falou uma coisa, ou fez uma coisa que te irritou, aquilo já te desalinha, é muito fácil.
Tipo, ele deu uma proporção de 9 por 1, né? Você tem que fazer 9 coisas boas para se sentir bem. E para você se sentir ruim, uma coisa já basta. E já te joga a tua energia lá para baixo. Então, hábitos saudáveis, orar e vigiar, né? Cuidar, momentos de reflexão, momentos que você faça aquilo que você gosta, passe um tempo sozinha, né? Faça coisas que te agradam. Se você gosta de cozinhar, se você gosta de caminhar, se você gosta de mexer com plantas, se você gosta de beber um vinho ou beber um chá, enfim, tocar violão. Nossa, como eu tava com saudade de tocar violão. Tocar violão me fez muito bem. Eu compus uma música super bonita, postei no Instagram. Fazia tempo que eu não postava música no Instagram. Gosto muito de compor, tava com muita saudade de compor. Final de semana passado, eu simplesmente parei e compus. Isso me fez muito bem, porque eu tava com muita saudade de fazer isso e há muito tempo eu não parava para fazer. Então são coisas simples que podem fazer toda a diferença. Então, meu conselho para essa semana e meu exercício dessa semana aí, se posso dizer assim, é que a gente possa fazer essa autorreflexão e ver esses hábitos que a gente pode melhorar para a gente se tornar pessoas melhores e cuidar melhor da gente, sabe? Ser mais amoroso, ter mais amorosidade com a gente, ter mais paciência com a gente, ser mais compreensivo com nós mesmos, e a gente pode ir melhorando a nossa energia dia a dia. Cuidar da nossa energia é muito importante. Os ambientes que a gente frequenta, as conversas que a gente tem, as pessoas com as quais a gente convive, tudo isso influencia muito no nosso dia a dia e muito em quem a gente é e em quem a gente se torna. Então que a gente possa ter esse cuidado, que a gente possa olhar para esses 8 princípios que eu hoje voltei a comentar aqui e que a gente tenha uma caminhada de luz, né? Que o nosso caminho seja de luz, seja focado em ser melhor, em fazer o bem e que o amor sempre vence, né? Então vamos ter mais amor, vamos, como a Amanda Dreyer diz no Ho'oponopono, olhos de amor, né? Olhos de amor, olhos de amor, olhos de amor. Tem até um colar, né? Que tem olhos de amor. Então que a gente possa ter esse olhar de amor com o próximo também, mas primeiro com a gente, né? Porque quando a gente se olha com amor, é muito mais fácil a gente olhar nosso próximo com amor também. Tá bom, gente? Então, um beijo, ótima semana. Espero que essa mensagem de luz te encontre e ilumine seu caminho sempre, tá bom? Um beijo, até mais.